10h02, vamos falar sobre política, vamos falar sobre transição de governo, sobre montagem da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Para isso, quero chamar de volta aqui o Pedro Teixeira, que está com a gente lá em Brasília, acompanhando essas movimentações que não param, não é, Pedro? Certa vez eu estava conversando com um assessor importante de um político, ele estava me dizendo o seguinte, ele estava querendo sair. Eu falei, pô, mas você está tão bem com ele, né? Tá perspectivas ótimas aí de ocupar boas posições. Ele falou assim, não, sabe por quê? Eu quero sair porque esse pessoal tem cama quente. Eu falei, cama quente? Como assim cama quente? Eles não deitam, eles estão sempre levantando para fazer alguma coisa. Então, para esse pessoal não tem véspera de Natal, véspera de Ano Novo, muito pelo contrário, especialmente num período de transição de governo em que falta tanta coisa para ser decidida em tão pouco tempo, não é, Pedro Teixeira? Bom dia de novo para você. E tem uma questão, Colombo, especialmente agora neste período de transição, que qualquer erro na negociação pode ser crucial num momento super importante, que são os primeiros meses de governo, que de certa forma o governo eleito aproveita o período em que ele vem com os votos das urnas para propor as suas principais ideias, para apresentar as suas principais propostas, principalmente no Congresso Nacional. E um possível erro, um erro de indicação, um erro de nomeação neste período pode ser crucial no momento mais importante ali na largada do novo governo. Bom, vamos falar principalmente nesta primeira participação aqui no Live CNN, Colombo, destas negociações que envolvem duas políticas super importantes inclusive para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, e a senadora que deixa o cargo agora neste começo do mês de janeiro, o cargo de senadora da República, a Simone Tebet, que foi candidata à presidência da República nas últimas eleições, apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno e tem um carinho especial por parte do presidente eleito Lula para que ela ocupe um cargo na esplanada dos ministérios, comande uma pasta. Várias possibilidades já foram especuladas com relação ao nome da senadora Simone Tebet. A última possibilidade, que inclusive chegou a ser negociada ontem pelo presidente eleito lá no hotel onde ele fica hospedado aqui em Brasília, era uma composição no Ministério do Meio Ambiente, justamente com a Marina Silva e com a Simone Tebet. A Simone assumiria o comando da pasta do Ministério do Meio Ambiente e a Marina Silva ocuparia um cargo de autoridade climática. Ela teria a responsabilidade de dialogar com as principais autoridades climáticas do mundo para as questões ambientais do país. O que aconteceu? Ontem o presidente eleito Lula conversou primeiro com a Simone Tebet, ela inclusive considerou esta possibilidade, segundo pessoas ouvidas aqui pessoas que ouviram a Simone Tebet aqui da nossa equipe da CNN, ela indicou que o melhor cenário seria justamente este, com a composição das duas no Ministério do Meio Ambiente. Depois o presidente eleito conversou com a deputada Marina Silva e, pelo indicativo feito pela deputada, ela não gostaria de ocupar este cargo de autoridade climática. No entendimento dela, este posto precisa ser ocupado por um técnico, um especialista da área. E ela, como você bem disse na nossa abertura aqui no começo do nosso jornal, ela é uma ativista política para o meio ambiente, mas não necessariamente tem conhecimentos necessários para ocupar esta posição de autoridade climática. Por conta disso, o que tem acontecido agora? O presidente eleito, o que está acontecendo agora? Ele já indicou a pessoas próximas que deve sim nomear a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Deixar de ter a Marina Silva no comando da pasta, na avaliação de alguns integrantes da cúpula do governo eleito, seria prejudicial para a imagem do país. E aí agora fica uma outra expectativa. O que será feito a partir de agora com relação a Simone Tebet? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem
deixado bem claro que pretende contar com a Simone na composição ministerial. Pretende entregar uma pasta e, de certa forma, pelas negociações, uma pasta importante do governo para que ela comande. Como não evoluiu esta negociação com relação ao meio ambiente, a gente fica na expectativa de que, de repente, nos próximos dias ou até nas próximas horas, o presidente eleito possa negociar uma outra pasta para Simone Tebet e acabe anunciando, de fato, a Marina Silva como a comandante do Ministério do Meio Ambiente. A gente vai seguir acompanhando, Colombo, porque tem muita coisa ainda que precisa ser ajustada, negociada e acertada até a posse na próxima semana, no dia 1º de janeiro. Volto com você. Pois é, Pedro, o presidente eleito veio passar o Natal em São Paulo e volta a Brasília já na segunda, é isso? Exatamente, Colombo. Ele volta aqui para a capital federal na próxima segunda-feira, já na expectativa de anunciar ou na próxima terça ou na próxima quarta-feira os outros 16 ministros do seu governo. Ele deve realizar uma série de reuniões na próxima segunda-feira, quando ele retorna aqui para Brasília. Tem ajustes importantes com o MDB, tanto a bancada do MDB no Senado como a bancada do MDB na Câmara dos Deputados. Tem negociação também com o União Brasil, que apoiou a proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional, que garantiu o pagamento do Bolsa Família com o valor de R$ 600, mais a parcela extra de R$ 150 para cada criança com até 6 anos de idade. Portanto, tem negociações e composições importantes que o presidente eleito Lula precisa fazer já no começo da próxima semana. Boa, Pedro. Pedro Teixeira, ao vivo, direto de Brasília. Melhor se o Pedro fosse corintiano, mas ele continua palmeirense. 10h09, a gente preparou uma arte aqui para vocês, para mostrar quais são os ministérios que estão à disposição, sendo negociados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e qual é o xadrez que ele tem de jogar. Porque, ao mesmo tempo, ele tem de contemplar essas pastas que são áreas vitais para a administração do país, com gente alinhada, minimamente, com esses assuntos. Não é? Em segundo lugar, ele tem de contemplar antigos aliados e potenciais aliados nesses espaços aqui. Porque até agora foram anunciados 21 ministros e ministras e aquela frente ampla prometida durante a campanha eleitoral não está refletida no número de ministros e ministras escolhidos até agora. Né? Você tem ali essencialmente petistas, né? Tem ali 3 ministros do PSB, que é o partido do vice Geraldo Alckmin, que vai ser ministro também, não ia ser, mas foi anunciado ministro da Indústria do Comércio, uma ministra do PCdoB e depois outras escolhas. O Zé Múcio, por exemplo, é filiado ao PTB, mas isso não está em questão. Né? É uma negociação direta do presidente com ele, uma escolha muito particular, por razões muito específicas ali para o Ministério da Defesa. Né? Então, o que é que a gente tem aqui para ser definido? O que é que falta ser definido? Povos indígenas, que deve ficar com o PSOL, é um ministério que o então candidato Lula prometeu, caso vencesse a eleição, venceu a eleição e esse ministério tende a ficar com o PSOL. Aí você tem Previdência Social, que é um ministério que volta a existir. Hoje, Trabalho e Previdência Social deixou de existir no governo Bolsonaro, né? Ficou tudo sob o guarda-chuva do posto Ipiranga, né? Do superministro Paulo Guedes, mas aos poucos, também por causa da necessidade de abrir espaço para aliados, o presidente Bolsonaro retomou a existência de Trabalho e Previdência Social, que tinha ficado com o Onyx Lorenzoni. Né? Agora, o ministro do Trabalho vai ser o Luiz Marinho, falta o ministro da Previdência Social. Esporte tende a ser a Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, gestora, muito envolvida com gestão, organizações não governamentais. Cidades, esse é um ministério em que todo mundo fica de olho, porque é um ministério com orçamento e com obra para entregar. Até essa semana eu estava conversando no Novo Dia com o Leandro Rezende, né? O Severino Cavalcante
que foi eleito, ninguém sabe como nem porquê, presidente da Câmara, lá em 2005, né? É claro que todo mundo sabe como e porquê, o PT rachou e viabilizou a escolha de uma zebraça, né? Para a presidência da Câmara dos Deputados. Mas diante do poder conferido a ele pelo cargo, ele disse que queria da Petrobras uma diretoria que fura poço, né? A diretoria que fura poço é a diretoria que tem poder, né? Para encontrar petróleo, digamos assim. E, parafraseando o Severino Cavalcante, o Ministério das Cidades é um ministério que tem diretoria que fura poço, né? Porque aqui, por exemplo, está o Minha Casa Minha Vida, entre outros programas importantes. É um ministério que tem interlocução direto com as prefeituras. Então, tem orçamento e tem obra para apresentar. A mesma coisa, integração e desenvolvimento regional. Aqui, por exemplo, está a obra de transposição do Rio São Francisco, entre outros projetos muito importantes. Meio ambiente, não preciso nem falar da relevância dessa escolha, já seria absolutamente relevante, ainda mais depois do governo Bolsonaro. Transportes, a infraestrutura foi desmembrada, então tem portos e aeroportos, que já tem um ministro, Márcio França, ex-governador de São Paulo, e transportes, que por muito tempo, diga-se de passagem, diria o craque Neto, nos governos do PT foi ocupado pelo PL de Valdemar da Costa Neto. Você lembra do ex-ministro Alfredo Nascimento, lá do Amazonas, senador pelo PL, né? O PL, quando esteve com Lula, ocupou o Ministério dos Transportes. Minas e Energia, nos governos do PT, esteve sempre, ou quase sempre, com o MDB, ministro Edson Lobão, por exemplo, entre outros. E agora há uma possibilidade de que o MDB seja contemplado novamente com Minas e Energia. O futuro ministro das Comunicações deve ser o deputado federal por São Paulo, Paulo Teixeira, do PT. Né? Aliás, ontem a gente já estava dizendo isso aqui, eu não vou me lembrar agora de quem foi a apuração para fazer justiça, mas o ministro das Comunicações deve ser Paulo Teixeira e a SECOM, a Secretaria de Comunicação, deve voltar para a Presidência da República, ou seja, uma secretaria diretamente vinculada à Presidência da República, com o deputado gaúcho Paulo Pimenta, também do PT. Desenvolvimento agrário e agricultura familiar, a tendência é de que fique com alguém ligado ao Partido dos Trabalhadores ou algum movimento social ligado ao partido. Aí tem turismo, agricultura e pecuária, tudo caminha para que o senador Carlos Fávaro, do PSD, que foi um dos poucos parlamentares ligados ao agronegócio a apoiar a candidatura de Lula desde o início. Então, há uma sensação de gratidão ao Carlos Fávaro e também seria uma possibilidade de acomodar aqui o PSD do Gilberto Kassab, que é um partido fundamental para sustentação do governo Lula no Congresso Nacional. Pesca e aquicultura, que volta a existir, pode ficar com o PV, o Partido Verde, que teve com o presidente Lula desde o início, né? Comunicação social, que vai virar secretaria, mas com status de ministério, eu já disse, ligada diretamente à presidência da República. O GSI, que é uma área extremamente delicada, o governo eleito tem seríssimas preocupações com o GSI. Hoje, o ministro do GSI é o general Heleno. Por isso, a primeira preocupação. Há muita preocupação com um eventual aparelhamento do GSI. Tanto é que é uma discussão importante, é o GSI quem faz a segurança do presidente da República. A intenção do governo eleito, ainda não confirmada, é manter a segurança de Lula já na condição de presidente da República com a Polícia Federal e não com o GSI, até, digamos, desbolsonarizar esse departamento, se é que de fato a suspeita da equipe de Lula seja verdadeira, que o GSI esteja de fato ocupado politicamente, digamos assim. E planejamento e orçamento, que é uma pasta que ficou esvaziada, de certa forma, né? Porque ontem, inclusive, conversando com a Priscila Asbeck, que vai estar com a gente daqui a pouco aqui nesse sábado, né? A Fazenda de Fernando Haddad está ocupada por muita gente que pensa do mesmo jeito. Isso não é um julgamento de valor, né? É um fato. Tem muita gente alinhada ali, né? Alguns esperavam, pelo fato de Geraldo Alckmin ser o vice-presidente, que houvesse ali uma mínima mistura de concepções de economia, né? Não houve. E como o presidente Lula já disse que ele vai interferir diretamente na gestão da economia com o Fernando Haddad, mesmo que se coloque aqui no planejamento alguém que pensa diferente do Ministério da Fazenda, que força teria
esse ministro ou essa ministra do Planejamento para fazer frente ao presidente da República, ao ministro da Fazenda, a toda a equipe dele, ao presidente do BNDES. Né? Seria uma espécie de ilha cercada por todos os lados. E esse ministério foi oferecido a Simone Tebet e a intenção é não aceitar. Então, acabou rolando uma saia justa aqui, por quê? Porque o presidente eleito ontem recebeu primeiro Simone Tebet e teria indicado a ela a possibilidade do meio ambiente. E ela disse que topava desde que a Marina Silva não topasse, mas ao que tudo indica, a Marina Silva topa. Então, ela deve ficar com o meio ambiente, até pelo que simboliza para o mundo, né? Seria, como lembrou o Pedro, perder uma oportunidade de fato, mostrar que a intenção do novo governo com o meio ambiente é muito diferente da intenção do governo que está saindo, né? Então, ficou assim, a Simone vai se a Marina não quiser, mas a Marina quis, né? E agora, qual é o espaço da senadora Simone Tebet? Planejamento é um ministério que vai acabar ficando em segundo plano. Né? E não é o ministério que tem a tal da diretoria que fura poço. Né? O ministro do Planejamento vai aparecer muito eventualmente. Né? O Ministério das Cidades é uma possibilidade, mas tem muita gente de olho. O União Brasil, por exemplo, está de olho nesse ministério aqui. O relator da PEC da transição, o deputado Elmar Nascimento, que é muito ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, deve ser contemplado com o ministério. E com um ministério que tem diretoria que fura poço. O das cidades ou o da integração e desenvolvimento regional. Então tem todo esse xadrez aqui para ser jogado. Tem de ser gente que tem o mínimo de envolvimento com a pasta, tem de ter um jeito de contemplar antigos, novos e futuros aliados e colocar também figuras que são marcantes na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, notadamente Simone Tebet e Marina Silva. A gente vai continuar acompanhando essas negociações, elas estão rolando agora, seguem rolando, mesmo agora na véspera de Natal, porque só falta uma semana e um dia para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.